Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Sem Religião, e é um prazer eu poder compartilhar mais um conteúdo aqui com vocês. E aí, como é que você está? Como é que está a sua saúde? Está se cuidando? Eu espero que sim. Bom, o conteúdo desse vídeo é bem simples, tá? E ao mesmo tempo interessante, porque eu vou passar a limpo aqui alguns vídeos que eu já coloquei aqui no canal, falando sobre problemas de saúde, sobre os problemas de saúde que algumas pessoas vêm enfrentando. Eu coloquei um vídeo aqui no canal falando sobre o caso do Pirula. Pirula, um ateu, divulgador cientista, divulgador científico, ele que tem um canal aqui no YouTube com mais de 1 milhão de seguidores, e é um cara muito inteligente, muito bacana, muito conhecedor, muito bem preparado. Infelizmente ele sofreu um AVC, ainda está em fase de recuperação. Ultimamente eu obtive informações através de um comunicado que ele ainda está em recuperação, né, ainda está no hospital, né? Então eu espero que ele se recupere o mais rápido possível dessa situação. Então, o Pirula, um ateu, sofreu um AVC. Aí os evangélicos dizem: ah, tá vendo? Isso é a mão de Deus. Quem planta colhe. Olha, de Deus não se zomba, ninguém se zomba. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, isso ele se fará. É o que os evangélicos falam com relação ao que um ateu pode passar. Ou mesmo qualquer pessoa que não seja necessariamente ateia, mas que não seja também crente, seja de uma outra vertente religiosa, talvez afro, né, de uma religião afro, ou que não tenha religião nenhuma, né? Então, quando as pessoas, os evangélicos veem, eles chegam ao conhecimento deles que essa pessoa está passando por um processo igualmente que está o Pirula, claro que vão dizer essas coisas aí. Ó, tá vendo? Isso é a mão de Deus ninguém se zomba, Deus não se deixa escarnecer, eu aviso, eu falo. A palavra de Deus não erra, não falha, ela se cumpre. Olha, mais cedo ou mais tarde, o castigo vem a cavalo. Muitas expressões iguais, né? Mas eu também trouxe um vídeo falando do caso do pastor Luiz Saião. Luiz Saião também é um cara que é bastante querido pelo público evangélico. Inclusive tem até um ateu aí que se diz admirador dele. Eu vou até colocar o comentário desse ateu, dando boas palavras de incentivo, né? Claro, a gente não quer ver ninguém passar por um AVC. No caso, Pirula passou, ainda está na situação de recuperação do AVC. O pastor Luiz Saião, 10 AVCs, né? Infelizmente, passou por essa situação. Daí surge a pergunta, o questionamento: o que foi que o Luiz Saião, como pastor, como um homem de Deus, fez para passar por isso aí? Responde aí para mim. Você que é um crente, você que gosta de botar o dedo na cara das pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, né? O que você tem para dizer sobre isso aí? Quando o crente sofre um AVC, quando o crente passa qualquer outra situação, outra fatalidade, é resultado de quê? É a mão de Deus também? Deus não tem misericórdia nem do crente que tanto lhe serve, que tanto fala bem dele, que prega a sua palavra? Porque o caso do pastor Luiz Saião é isso, né? Ele é um pastor, é um crente, um homem de Deus. E aí, por que ele está passando isso aí? Aí também tem o último vídeo que eu lancei aqui no canal, que foi falando sobre o padre Marlon Múcio. Ele que fez 7 cirurgias, né? Passando aí por processos difíceis. Ele que depende de uma série de aparelhos, precisa de um ventilador, né? Um ventilador para poder respirar, né? Precisa daquela tubulação toda. Ele é um padre. O que foi que ele fez para merecer passar por isso? Eu quero ouvir vocês. Estou passando a limpo esses 3 vídeos porque eu acho bastante relevante tocar de novo nesse assunto. Muitos evangélicos gostam de falar que Deus só está com eles, né? Só está do lado deles.
Com os outros, Deus não está. Deus é contra todo mundo. Todo aquele que não serve a Deus está sujeito ao seu juízo, à sua ira, ao seu julgamento. Aí eu quero destacar uma questão aqui, que é pertinente a esses 3 vídeos, né? 2 dessas pessoas são religiosas, um é o pastor, o outro é o padre, né? Um é um pastor, o outro um padre, e um é ateu. Aí eu destaco a seguinte questão, e faço o seguinte questionamento: o ateu, ele não espera ajuda milagrosa de ninguém, assim, de divindade nenhuma, porque ele não crê, né? É ateu, não crê, e até blasfema das divindades, né? De Deus, do Espírito Santo, etc. Então esse aí não tem por que esperar nada de nenhuma divindade, de Deus, nem. Deus não se preocupa com ele. Agora, o crente, o pastor, ele crê muito em Deus. Ele vive aquilo que a Bíblia, né, está falando ali. Bíblia. Ele vive a fé na Bíblia, na palavra de Deus, né? E quando acontece uma situação dessas, para onde que ele deve correr? Para onde que o pastor deve correr? Não é esperar em Deus, não é esperar o socorro que vem do Senhor, que fez os céus e a terra, como diz o salmista: elevo os meus olhos para o monte, para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu pergunto a você, caro crente, caro irmão, você que é um evangélico, um religioso talvez, católico, crente, não sei. Não seria óbvio você esperar o socorro de Deus num momento desse, como passou aí o pastor Luiz Saião? Por que procurar os médicos? Você conhece o texto de Tiago? Tem um texto em Tiago que tem uma recomendação interessante. Eu vou até ler aqui para você. Em Tiago, capítulo 5, olha o que diz, no verso 14. Está alguém dentre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então aí está, Tiago 5, 14 e 15, diz que quando tiver alguém doente, é para chamar o SAMU. É assim que está escrito? Não, é para chamar os presbíteros da igreja. Para que estes façam o quê? Façam ali, né, a triagem, para ver se a pressão dele está, como é que está, a temperatura do seu corpo. É assim? Não. E estes façam oração por eles, pelo doente, impondo-lhes as mãos, ungindo com óleo, né? E o Senhor o levantará. O Senhor levantará o doente. Mas isso é só na teoria, é só na fé. Na palavra de Deus, na Bíblia, tudo é muito bonito, né? É mágico, é interessante, atrai as pessoas. Agora, tenta colocar isso em prática para ver. Tenta colocar o que está aqui na Bíblia, em Tiago, né? Que é aqui, né? Capítulo 5 de Tiago, né? Ó. Tenta colocar isso em prática, crente, para ver o que acontece. Isso aqui te refuta. Isso mostra que a tua fé, na prática, ela não funciona. Você fala tanto, você menospreza aquele que não tem fé, aquele que não é crente.
Você fala que o ateu está condenado, que o ateu é um revoltado, é um frustrado, e por isso fala mal de Deus, fala mal da sua crença, da sua fé, da sua religião, né? Mas quando você está numa situação de aperto, uma situação complicada, de doença, você não obedece o que a Bíblia está te dizendo. Você não obedece, não põe em prática o que a Bíblia diz. Se alguém entre vós está doente, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração pelo doente. E se houver cometido pecado, o Senhor perdoará os seus pecados e restaurará o doente. Ungirá com óleo e tal. Só que quando você está doente, você corre às pressas para o hospital. Aqueles que têm mais poder aquisitivo, vai para um hospital particular, como o caso do pastor Luiz Saião, tem muita grana, ele com certeza está tendo tratamento VIP, cuidados especiais. Por quê? Porque ele tem dinheiro, então ele não foi para a fila do SUS, ele foi para um hospital particular. Mas você não tem Deus, você não tem fé na palavra de Deus, por que você corre para os médicos? O ateu não tem a quem recorrer em termos de crenças, divindades. O ateu tem que correr para o médico. Se ele tiver boa grana, um recurso, ele vai para um hospital particular. Se ele não tiver, que nem no meu caso, que eu não tenho dinheiro para nada, eu vou ter que depender do SUS, vou ter que entrar na fila do SUS, né? Agora, o crente não, o crente ele tem a quem esperar, ele tem um Deus todo-poderoso, que é médico dos médicos. Ele não precisa de médico. O crente não precisa de médico. Basta orar. Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu poderia dizer para esse monte, monte, ergue-te daqui e lança-te para o outro lado do mar. Mas na hora da doença, na hora do pega para acabar, meu amigo, o crente nega que tem fé. A fé do crente fica inválida, uma porcaria. Quando o crente é atendido pelos médicos, é socorrido, passa pelos processos cirúrgicos, tudo ok, resolve a situação, aí no final, quando é para agradecer, o crente vai agradecer a quem? Agradecer ao seu Deus. Agradecer ao seu Deus. Foi Deus que fez a cirurgia para você, crente? Foi. Foi Deus que fez todos os preparos médicos para que você pudesse receber a cura? Não, foram os médicos. Muitos deles nem crentes são. Muitos são, né? Porque agora está uma epidemia, né? Todo mundo quer ser crente, até os médicos, né? Inclusive tem um vídeo aí que o Jason lançou agora, um médico orando pelos doentes na sala de um hospital, né? Na enfermaria de um hospital, orando pelos doentes. Vamos orar por você. Amém. Pessoal, bom dia. Meu nome é André Ricardo, eu sou médico. Vim fazer uma visita aqui a este jovem, mas eu quero aproveitar para orar por todos vocês também. Eu, como médico, creio que nós somos muitas vezes limitados, somos limitados por ciência, mas existe um médico dos médicos, Jesus Cristo, que é aquele que pode fazer por você o que a medicina não pode, tá bom? É um médico por excelência, um médico que pode fazer milagres e o impossível acontecer. Eu quero orar por você, orar pela sua vida, orar pelo seu parente que está aqui. Eu creio que o Senhor faz milagre e Ele vai fazer milagre hoje, tá bom? Vamos orar? Feche seus olhos, você que está ouvindo, e vamos orar por vocês. Deus, nós te damos graças, nós queremos te agradecer pela oportunidade, nós sabemos que Tu és o médico dos médicos, Senhor dos senhores, aquele que faz o que a ciência não mais pode fazer, Pai. Eu quero aqui, Senhor, glorificar o Teu santo nome e pedir que o Senhor possa vir com o Teu favor, possa vir com a Tua graça sobre este povo, sobre este leito, abençoando as pessoas em nome do Senhor Jesus. Eu, como médico, Senhor, eu não tenho poder para curar, para sarar, mas Tu pode, porque Tu és o médico dos médicos, Tu és aquele que tem poder para fazer qualquer, Senhor amado, feito nessa vida dessas pessoas, hoje, para todos sempre, eu abençoo eles. Agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus, o nome que tem poder sobre todo nome, o nome que pode curar toda e qualquer doença, toda e qualquer ferida, nós o abençoamos agora. Amém. Está mais parecendo que é um pastor do que um doutor, né? Falando que Jesus é o médico dos médicos. É outro alienado também, que apesar de ter muito conhecimento, ele ser uma pessoa muito preparada, muito capaz,
mesmo assim, ele é um alienado, né? Então, voltando aqui para o assunto. O crente mostra que ele não tem fé, o crente mostra que seu Deus não lhe ajuda, não lhe socorre, que tudo que ele vive dentro do contexto religioso da sua fé é uma brincadeira, é uma fantasia. É uma fantasia. O padre Marlon Múcio, dependendo aí de uma parafernália de coisas para se manter vivo mais um pouco. Dependendo aí de tubulações, de pequenas pecinhas, né? Pequenas pecinhas, mas que são extremamente importantes nessa engrenagem. Depende. E não é coisas que se faz através de oração, de jejum, de rezas, de penitências, de romarias, de acender velas, né, padre? Não. É coisas que só a indústria, né, à luz da capacidade intelectual, da capacidade humana, consegue fazer uma peça para toda essa engrenagem, para que a pessoa consiga respirar, consiga se manter viva, consiga falar, né? Nessas horas, o padre mostra que a sua fé é em vão, que os santos que ele tanto venera, nenhum lhe ajuda, nem os santos, nem Deus, nem Jesus, entende? Assim também, esse vídeo mostra uma realidade que serve, que alcança todos os religiosos, independentemente. Se você é um bandista, candomblessista, ou de qualquer outra vertente religiosa, que não seja cristã, que não seja evangélica, que não seja católica, mas na hora que você estiver passando por aperto, o seu líder espiritual, o seu Deus, o seu Senhor, o seu orixá, o guia, o xamã, né, qualquer que seja ele, né, a pessoa venerada da sua fé, não te ajuda, você corre para a medicina, para a ciência. Aí o padre disse que a ciência é inspirada por Deus. A ciência foi inspirada por Deus. A medicina é inspirada por Deus. O crente também fala isso, a mesma coisa. Que os médicos foram deixados por Deus. Que há um Deus sobre todas as coisas. Que nada acontece sem o consentimento de Deus. Que tudo está no controle de Deus. E aí eu faço o seguinte questionamento. Se Deus é quem inspira a medicina e a ciência, se é Deus que dá conhecimento aos médicos, por que só agora, nesses últimos 200 anos, é que a medicina vem ter todo esse desdobramento, essa evolução, tecnologia, né, uma tecnologia de ponta para ajudar, tantas coisas úteis que a medicina vem fazendo pelo bem do ser humano, próteses, faz transplantes, acredito que de todos os órgãos vitais do corpo humano, né? Faz transplantes, faz próteses de muitas partes do corpo. E esse Deus que é todo poderoso, que é todo bondoso, que pode tudo, não faz nada pelo crente, não faz nada por ninguém. Então como é que pode você atribuir o mérito a esse seu Deus que na hora do aperto, na hora da doença, na hora da agonia, ele não te socorre, ele não te ajuda? Como você pode ser tão desonesto ao ponto de, depois que você receber a cura, receber a solução do problema que você enfrentou, você atribuir ao seu Deus, se ele, no momento que você mais precisou, nada fez por você? Quem fez foi o médico, quem fez foi um ser humano. Querendo ou não, você aceitar ou não, aqui é ser humano que ajuda ser humano, não é Deus nenhum que ajuda ninguém. Então vamos ser honestos, vamos parar com essa palhaçada, vamos deixar de ser desonestos. Vimos o caso do ateu Pirula, que está hospitalizado, vítima de um AVC. Vimos também o caso do pastor Luiz Saião, que sofreu aí vários AVCs, até fez uma cirurgia no seu coração. Esse aí tem em quem confiar. O ateu não, o Pirula não. Mas o pastor tem em quem confiar. Ele tem Jesus, ele tem seu Deus, tem os anjos, tem toda, né, uma equipe para cuidar dele. Seres extremamente poderosos, né, dentro da lenda, da fábula.
Mas ele correu para onde? Para os médicos, de preferência para um hospital particular. E é claro que os médicos vão tratar, porque lá é isso que manda, né? É isso que manda. Se não tiver isso aqui no hospital particular, não tem tratamento, não tem recepção, não tem tratamento VIP, não tem cuidado nenhum. Mas tendo dinheiro, né? Tanto faz você ser crente, ser macumbeiro, ser espírita, ser ateu. Se você tem dinheiro, você tem a solução dos seus problemas, dentro da sua capacidade, a capacidade dos médicos, né? Se você não tem dinheiro, você não tem nada. Não adianta nem você dizer, eu sou crente, eu sou pastor, eu sou profeta, eu sou profeta. Como diz o Miguel Oliveira, né? Mesmo que você seja o que for, se você não tiver dinheiro, você não resolve os seus problemas. E o seu Deus está pouco se lixando para você. O seu Deus está pouco se cagando para você, meu caro. É simples assim. Então você vive uma ilusão no mundo religioso. O padre também, os católicos também, tem que abrir o olho. Tem que parar com essa fantasia, essa ilusão, que a sua fé não lhe ajuda para nada. A prova está bem clara, está aí. Exatamente. Tá bom, gente? Então eu passei a limpo aí esses 3 vídeos do ateu Pirula, do pastor Luiz Saião e do padre Marlon Múcio, ambos passando por um processo muito difícil. Eu espero que eles tenham uma ótima recuperação. Eu não estou aqui para me posicionar contra nenhum deles, não estou usando a imagem deles aqui para tripudiar, para menosprezar, para denegrir, para atacar eles, não. É só para usar como exemplo, para levar a você a fazer uma profunda reflexão daquilo que é a realidade em face da fantasia, ou vice-versa, daquilo que é a fantasia da fé, a ilusão da fé em face da realidade. Tá? Então eu espero que esse conteúdo seja muito relevante, leve esse conteúdo para outras pessoas que ainda não conhecem o nosso conteúdo, o nosso trabalho. Se você quiser nos ajudar com uma ajuda de coração, você pode nos enviar no Pix, tá bom? Nosso canal foi monetizado, mas momentaneamente também foi desmonetizado, né? Estou aguardando ainda alguma resposta do AdSense, do Google, para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho aqui, mas enquanto isso eu tenho que contar com o apoio de vocês. Se inscreva, comente, compartilhe, coloque a sua opinião nos comentários desse vídeo, o que você achou do que nós falamos aqui, do que você viu até agora, nesses 3 vídeos que nós passamos a limpos aqui. Coloque nos comentários desse vídeo para que a gente possa ver, para que a gente possa ter esse feedback de vocês, tá bom? Um fortíssimo abraço e até o próximo conteúdo.